Seja bem-vindo, comandante. Mais uma aula do nosso curso SAFI, a jornada da semente ao fruto, como você já está acostumado. Então hoje a chave 27, favor versus merecimento. Como está o seu merecimento, meu querido comandante? E se eu disser para você que mais importante e vai te levar muito mais longe o favor? Bom, aí é importante a gente explicar mais uma vez esses conceitos para que você entenda exatamente como vai funcionar tudo isso. Então, vamos começar assim. Merecimento. Merecimento são todas as possibilidades que eu crio, ou seja, por tudo aquilo que eu faço, eu gero uma possibilidade de retorno, aonde essa possibilidade ela é conhecida, ela é até limitada de certo ponto de vista. Por quê? Porque muitas vezes isso que é merecido vem em função do empenho que eu tive em determinada atividade. Favor. Pega essa chave agora, comandante. Favor é um bônus depois de você obedecer ou viver o seu propósito. Então, isso é muito interessante, né? Eu digo mais aqui, ó, favor, né? Quando você vive sob o favor de alguém, você traz bônus não racionais. E eu vou dar um exemplo aqui, bem esdrúxulo, para não dizer outra coisa, mas para você entender do que eu estou falando de favor. Então, sabe quando você é uma pessoa extremamente dedicada, que você realmente se preocupa com o outro, e aí, por qualquer motivo, você tem uma possibilidade onde você encontra, vamos supor que você trabalhe numa empresa, você encontra o dono da empresa passando por uma situação, tá? Então, vamos dizer que você estava saindo do trabalho e você encontrou uma tentativa de assalto e você, de alguma forma, impediu essa tentativa de assalto e isso estava acontecendo com o dono da empresa que você trabalha. O que acontece? Você acaba caindo nas graças dessa pessoa e você passa a viver sob o favor dela. Por quê? Porque você cumpriu o seu propósito, você cumpriu alguma ação que gerou essa condição. Então, quando tiver alguma situação que essa pessoa de alguma forma puder retribuir, você está sob o favor dela. E aí você vai receber uma ajuda que é difícil de imaginar. Muitas vezes essa pessoa ela pode te facilitar, te dar acessos, te colocar em condições diferentes que você não seria contemplado, vamos dizer assim, simplesmente pelo seu merecimento. Por mais que você fizesse dentro das funções que estavam previstas, jamais você teria essa possibilidade. E aí você deve falar assim, mas então como é que eu atinjo o favor? Justamente vivendo o seu propósito. E muitas vezes o propósito de ser uma pessoa boa, correta, vivendo sobre princípios, levou a você ter uma atitude que trouxe um benefício para alguém e que colocou você sob o favor dessa pessoa, vamos dizer assim. Mas existe uma possibilidade melhor ainda. E é aqui que eu quero que você fique atento, comandante. Viver sobre o favor de Deus. Quando você está seguindo o seu propósito ali, cumprindo a missão que você veio fazer aqui na Terra, o seu bônus é imensurável. Ou seja, quando você encontra, identifica, né, você tem noção real da sua identidade e quando você identifica o seu propósito como filho de Deus, como um ser divino em essência, e você vive nesse propósito, você vai estar sob o favor de Deus. E o que significa isso? Que ele vai levar o seu nome
aos quatro ventos. Ele vai colocar você em condições que são inimagináveis. Por quê? Porque está rompendo a barreira do material. Você está tratando num plano acima. Você está tratando numa dimensão, se é que a gente pode chamar assim, onde você não tem acesso com os meios naturais, com a sua razão, com a sua mente. Por quê? Porque isso você está falando de alma, de energia. E com isso, coisas inusitadas acontecem. E por isso que viver sob o favor de Deus, o bônus que você recebe, ele é imensurável, incalculável, né? Ou seja, coisas acontecem com quem vive o seu propósito que não são possíveis de se explicar pela lógica humana. E isso está ao alcance de qualquer um que queira viver aquilo que veio viver aqui. E eu digo isso por quê? Porque se você entende um pouco, né, da doutrina que explica como nós viemos aqui nessa terra, já está dito que antes de vir você definiu um papel a ser cumprido aqui. E esse papel ele está em concordância com a vontade de Deus, com a missão que ele colocou para você. E como você sabe se você está cumprindo essa missão ou não? E aí, meu amigo comandante, fica com isso aí, ó. Tô chegando perto para poder falar de uma forma que você entenda e assimile. Como você sabe que está vivendo sobre o propósito sobre o favor de Deus? Como você sabe que está vivendo o seu propósito? Justamente por estar recebendo os bônus, justamente por estar obtendo resultados além da compreensão. E fazendo isso, você acaba crescendo de uma forma exponencial. Então, o favor de Deus, a única coisa que você tem que ficar muito atento é que ele nunca vai pegar ninguém que esteja deitado. Ele nunca vai pegar ninguém que esteja dando ré. O favor de Deus ele não chega para quem está acuado. Porque em nenhuma dessas situações você está vivendo aquilo que você se propôs a viver. E essa é a grande questão. Ele só vai pegar quando você está caminhando, quando você está agindo, decidindo, cumprindo o seu propósito. E aí é importante você saber, meu amigo comandante, que viver sob o favor de Deus, um favor, né, esse viver sob o favor vale muito mais do que dinheiro. Por quê? Porque com dinheiro você só compra aquilo que é mensurável. E o favor te traz coisas imensuráveis. Favor é algo também imerecido. Por quê? Porque se a gente definiu que o conceito de merecimento é aquilo que tem um teto, e esse teto ele é proporcional à atitude, à ação, à energia que você colocou no processo, o favor ele é imerecido, você não merece. Você não consegue fazer alguma coisa simplesmente querendo estar sob o favor de Deus. Você não tem que fazer um esforço extra. Você não precisa inventar a roda. Você simplesmente tem que fazer aquilo que você se propôs, que é governar sobre todas as coisas, servindo e desfrutando dentro do ambiente que você está aí. Então, o favor não depende do seu esforço. Depende da sua atitude de estar no seu propósito. E aí, com relação ao merecimento, né, que a gente disse, o merecimento ele tem um teto, porque quanto mais você se esforça, quanto mais você bota energia, você consegue jogar esse teto um pouco mais alto, mas ele não vai passar dali, né? E em relação ao merecimento, existem 3 níveis de merecimento que a gente pode comentar também. O primeiro é a independência, o segundo a interdependência e o terceiro a dependência. Qual a diferença entre eles? É que na independência você está ali trabalhando
não precisa da interação com outras pessoas e você tem uma atitude de governo pleno. Tudo ali está sob seu comando, tudo ali está dentro do teu conhecimento. A grande questão é que trabalhar nesse nível de merecimento, você tem que tomar muito cuidado para não inflar o seu ego. Por quê? Porque com isso você pode literalmente ter o inverso do favor de Deus. Por quê? Porque você vai desviar completamente do seu propósito. Você não vai estar servindo quando você está... Você não vai estar servindo a Deus quando você serve ao ego. Essa é a grande questão. A interdependência já é um nível de merecimento onde existe a relação ou a inter-relação entre pessoas, grupos, porque afinal de contas, sempre que você tem um conjunto, uma inter-relação, né, para a busca de um objetivo comum, 1 mais 1 não é 2, 2 mais 2 não é 4, essa soma ela não é linear, né? 2 mais 2 é muito mais do que 4. Por quê? Porque existe essa interdependência e com isso o merecimento ele cresce também. E aí você tem a conexão das pessoas que traz essa possibilidade. E o nível de dependência, o que é o merecimento no nível de dependência? É quando você não reconhece o seu valor, você não reconhece a sua identidade e você fica na dependência do reconhecimento de alguém por aquilo que você faz. Ou seja, você também não governa sobre nada. E com isso, você gera a escravidão que pode te manter travado sempre em lugares obviamente não desejados, porque você não vai estar obtendo aquilo que você poderia e muito menos aquilo que você gostaria. Então, meu amigo comandante, essa é uma chave também que exige um pouco mais de compreensão. Essa é uma chave que fala de um lado um pouco mais energético, espiritual, e que se você entender, você vai ver que você não precisa se matar para aumentar o seu nível de retorno. Por quê? Porque quem anda no propósito de Deus, né? Buscai primeiro o reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que essa é a chave que conecta a história do favor de Deus nessa ideia que eu estou passando para vocês. Entendido, meu amigo comandante? Então vamos lá para as chaves, as telas de hoje e vamos ver por que o meu amigo não está se apresentando. E aí, se vocês tiverem paciência, conta 1, 2, 3. Muito bem, estamos de volta. Então, printa as telas aí. Essa é a primeira tela da conversa de hoje. Printa então a segunda tela, resumindo o que a gente falou. Então, aí os 3 níveis de merecimento. E antes de eu falar das nossas experiências, lembrando que estamos aqui no YouTube, num curso gratuito, onde eu estou com o maior prazer transbordando todo esse conhecimento. Então não deixa de dar o seu like se você já chegou até esse ponto aqui nesse vídeo. E se inscreve no canal se não for inscrito, ativa aí o sininho de notificações. E amigo comandante, transborde você também. Se esse conteúdo está fazendo sentido, indica esse canal para as pessoas que você acha que vão se beneficiar. Divulga essa informação nos grupos, porque muitas vezes você acha que conhece alguém e talvez você ache que esse conteúdo não agrada e a pessoa te surpreende. Então, dê essa chance para que os outros também tenham acesso a esse conhecimento. Feito esse disclaimer, feito esse pedido para vocês, eu sigo aí com as experiências para você fixar a chave de hoje. Então, lista 12 coisas aí da vida que você é dependente, né? Então, o que você é dependente? Se você tem só uma fonte de renda, se você é um assalariado, você é dependente disso. Se acabar essa fonte de renda, já era. Se você é dependente
por exemplo, da sua profissão, se você só tem uma habilidade, é muito bom nisso, mas se isso te faltar, né, você vai ficar em apuros, você é dependente. Se você é muito fixado em religião, né, você não consegue abrir sua mente, ao menos para buscar outras interpretações dessa realidade, que é muito maior do que a gente conhece, você é dependente. Então lista aí 12 coisas que você é dependente, né, na sua vida, e pensa individualmente em cada uma delas o que você vai fazer, quais as ações que você vai tomar para mudar, para quebrar essa dependência. E em segundo lugar aí, identifica 5 pessoas que você reconhece o favor de Deus sobre elas. E eu acho que depois dessa conversa até mais longa e mais profunda, você já entendeu o que é o favor de Deus. Sabe aquela pessoa que é impossível, dentro do senso comum, chegar no patamar que ela chegou? Aquela pessoa que você não consegue entender como ela é tão abençoada, e olha aí já o favor de Deus sobre ela, quando você coloca a situação como essa, entendeu? E aí você vai abrir os olhos e vai fixar muito mais essa ideia do que é o favor de Deus, e com certeza você vai buscar, se já não conhece ou se já não está treinando, qual é o seu propósito para você também ser merecedor desse favor de Deus. Então, meu amigo comandante, eu vou ficando por aqui. Mais uma chave aí virada com sucesso. Agora eu me despeço, agradeço a sua participação, de estar aqui comigo, de estar se inscrevendo, de estar compartilhando, e vai cuidar da sua vida, vai entrar no favor de Deus, que você também vai se dar bem. Tamo junto, até amanhã, comandante. Fui!